O deputado federal Diego Garcia relatou que se emocionou quando, em reunião com lideranças, o presidente Jair Bolsonaro incluiu a pregação do programa Manhã de Luz do padre Alex Nogueira, de Jacarezinho. Juntamente com os deputados, o presidente Jair Bolsonaro também participou da oração do Pai Nosso. Assista. Bom, presidente, hoje ficamos emocionados aí, eu principalmente, que sou da Diocese de Jacarezinho, quando o senhor colocou, após a reunião, o Evangelho do Dia com o Padre Alex, que é da Diocese de Jacarezinho. E com certeza emocionou a todo mundo aí esse momento de oração, e estamos juntos pelo país. Prezado Padre Alex, desculpa aqui a sinceridade, né? Eu te ouço em média 8 minutos, né? Diariamente fazendo a barba em casa. E aquela oração no final acompanho com toda a compenetração, obviamente, que o momento merece. Então, sempre um recado muito bom, uma mensagem de conforto e realista de onde viemos e para onde iremos. Então, fico muito feliz, reconfortado, e começar os dias ouvindo a pregação todo dia. Valeu, Padre Alex, até um dia, Deus quiser. Um abraço, obrigado, presidente. Mais uma história para contar. Nós temos um futuro para construir. Neste dia 30 de setembro, No momento difícil da minha vida, uma liderança cristã, eu vou dizer o nome dela, falando para mim. Todo dia de manhã, diante de todos, no banheiro, no canto do quarto, dobra o joelho e reza o Pai Nosso. E por coincidência, na minha semana, eu passei a receber essa mensagem. Padre Alex, que no final, além de uma mensagem para ligar, como você disse hoje, enterrar o pai, né? Uma coisa triste para anterior a isso, mas que dá uma aula para a gente daquilo que realmente nós devemos fazer aqui na terra. E essa oração, esse Pai Nosso, que eu faço todo dia, realmente me deu força para resistir. rezar as orações. O que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá pessoal, aqui é o deputado federal Diego Garcia do Paraná. Bom, temos recebido muitos questionamentos sobre minha posição em relação à indicação do novo ministro do STF pelo presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, eu respeito o posicionamento do presidente e com certeza ele teve os seus motivos para tal escolha. Mas eu, Diego Garcia, continuo acreditando que o melhor nome para o cargo é do Dr. Ives Gandra da Silva Martins Filho. Eu entreguei pessoalmente, conjuntamente com outros parlamentares, um documento ao presidente Bolsonaro com a sugestão do nome do Dr. Ives, bem como o seu extenso currículo. Pessoal, são 17 páginas de currículo resumido. Eu venho acompanhando o trabalho do Dr. Ives Gandra de perto e, além de ser um notório jurista, ele representa os valores do povo brasileiro. Católico, conservador e honesto, Dr. Ives já foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho e estivemos juntos nas discussões da reforma previdenciária e trabalhista, além de sua grandiosa formação acadêmica. Dr. Ives tem vasta experiência na prática. Foi presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, procurador-geral do Trabalho. Portanto, apesar de acreditar que esse seja o melhor nome, sigo depositando minha confiança no presidente Bolsonaro e torcendo para que seja feito o melhor para o nosso país. Forte abraço a todos.
me fez lembrar de uma reunião que eu tive com o presidente Bolsonaro. E eu não sou de ficar contando conversas que eu tenho com o presidente, de maneira nenhuma. Mas essa eu vou contar. Já tinha passado meado do ano passado, talvez era junho, julho, agosto, por ali. Eu vi que as revistas Isto É, Época, Veja, estavam fomentando uma briga entre Bolsonaro e Moro. E eu fiquei preocupado com aquilo e vi que aquilo poderia dar algum problema para o presidente. Eu fui numa reunião com ele, estava só eu e ele, eu disse: presidente, que tal o senhor colocar logo o Moro no STF, nessa primeira vaga, e deixa o terrivelmente evangélico para uma segunda indicação? O que o presidente me respondeu me assustou. Ele disse: ô Tony, eu não vou colocar o Moro no STF. Eu falei: não, mas por quê? Presidente, o senhor prometeu isso. Ele disse: porque eu conheci a cara do verdadeiro Moro. Ô Tony, Moro é traidor. Moro vai me apunhalar pelas costas. Se eu colocá-lo lá, ele vai me enfiar um punhal. Eu fiquei estarrecido. Saí daquela reunião chocado. Passados alguns meses, eu vi que o presidente tinha razão. O herói não era tão herói assim. Sabe, o presidente indicou o desembargador Cássio Nunes para uma vaga no STF. Eu fiquei chocado. Tão chocado quanto aquela declaração que ele fez a mim particularmente. Mas sabe, eu resolvi confiar em Bolsonaro. Confiar porque, assim como ele sabia por que não ia colocar Moro no STF, ele sabe por que indicou Cássio Nunes no seu lugar. Eu prefiro, mesmo sem entender, confiar em Bolsonaro, porque no final ele sempre tem razão. Eu estou muito preocupado que o ano está terminando, escasseiam muito as nossas reuniões presenciais. Então, antes que se perca a oportunidade, eu quero apresentar uma questão de ordem, que passo a ler. Nos termos do artigo 403, artigo 380, 382 do Regimento Interno, suscito então a seguinte questão de ordem, uma matéria que é um clamor nacional. A previsão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal está contida no artigo 52 da Constituição e na Lei 1079, em caso de crime de responsabilidade. A competência para processar e julgar esses crimes é nossa, é do Senado Federal, cujo procedimento está descrito nos artigos 377 seguintes do Regimento Interno. Em todas essas normas verificamos que o legislador delegou à mesa do Senado a competência para receber ou não a denúncia contra ministro do Supremo. Porém, o que ocorre na prática é que o presidente do Senado solicita normalmente um parecer da assessoria técnica ou advocacia do Senado. Registre-se que, além de verificar os requisitos formais, o parecer adentra o mérito, normalmente adentra o mérito da denúncia, para identificar a ausência de justa causa, e opina invariavelmente pelo arquivamento de qualquer denúncia recebida. No entanto, independentemente do conteúdo do parecer técnico, ele é apenas opinativo e deveria ser submetido à mesa, ato contínuo, e não servir de base para que o presidente do Senado arquive as denúncias de forma monocrática. Nesse sentido, compreendemos que o presidente do Senado caberia apenas a verificação dos requisitos formais elencados no artigo 43 da Lei 1079. Assim, temos que o procedimento atual afronta as normas legais e não tem amparo legal, pois o artigo 44 da Lei 1079 diz expressamente que a denúncia é recebida pela mesa do Senado.
Então, senhor presidente, para não me alongar muito e não precisar citar os vários artigos que são suficientemente conhecidos, nós vemos aqui que a norma interna dos deputados lá já é assim, a mesa é ouvida, aqui não é ouvida. O artigo 382 do Regimento Interno estabelece que no processo de crime de responsabilidade no Senado, aplica-se no que couber a Lei 1079, Lei de Crimes de Responsabilidade. Esta lei, por sua vez, reza, no artigo 73, que no processo de impeachment de ministro do Supremo ou da Procuradoria-Geral da República, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Por sua vez, o Código de Processo Penal, no artigo 581, inciso 1º, e no artigo 582, prevê que cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Apelação de decisão de não recebimento da denúncia. Então, senhor presidente, a questão de ordem que eu quero aqui formular a Vossa Excelência é que responda os seguintes questionamentos. Que dispositivo regimental dá competência ao presidente do Senado para decidir monocraticamente sobre os pedidos de impeachment protocolados nos termos da Lei 1079 de 1950, em substituição à mesa do Senado? Questionamento 2. No caso de negativa ao item 1º, em que momento a mesa do Senado deve ser ouvida para decidir sobre o parecer opinativo da assessoria técnica do Senado? Item 3. No caso de negativa do item 2, e considerando a decisão monocrática do presidente do Senado pelo arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade, qual é o procedimento para a interposição de recurso ao plenário contra essa decisão? Então, senhor presidente, em caso de indeferimento da presente questão de ordem, solicito recurso ao plenário da decisão, nos termos do artigo 405 do RISF. Essa é a questão, presidente, para que não termine o ano, que está próximo o término, e tenhamos essa questão resolvida já de 2 anos à espera de respostas. Obrigado. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente. Só pediria a Vossa Excelência que desse uma ideia do oportunamente, porque há quem diga que oportunamente significa nunca. Então, gostaria que Vossa Excelência marcasse um prazo. E há quem diga que oportunamente significa oportunamente. Senador Eduardo Girão.